Dois amigos que sobreviveram juntos ao inferno retornam ao Japão com um objetivo. Objetivo esse que eles não medirão esforços para alcançar. Qual que é o seu fim? Tornar o país um santuário. Sanctuary é um mangá que foi publicado entre 1990 e 1995. Roteirizado por Bronson, que também foi o roteirista de Hokuto no Ken, e desenhado por Ryoichi Ikegami, que é o desenhista de Crying Freeman. O mangá mostra a trama desenvolvida de dois pontos de vista diferentes. O primeiro ponto de vista é o do personagem Chiaki Asami, onde ele tenta crescer no mundo político. E o segundo ponto de vista é o do personagem Akira Hojo, que tenta ascender no crime organizado, na Yakuza. Eu vou trazer nesse vídeo um breve resumo da obra, alguns pontos positivos e negativos, um pouco de reflexão sobre a arte e o roteiro de Sanctuary. E eu já adianto aqui que é um mangá bom, tá? Apesar de não ser perfeito, de ter seus problemas, alguns que eu considero um pouco mais sérios do que outros, é uma obra que eu recomendo ler. Vale a pena a leitura dela, com certeza. Há mais ou menos um ano e pouco eu comecei a ter contato com a franquia de videogames Yakuza e eu acabei me apaixonando por esse universo. Então, buscando coisas para ler nesse sentido, eu acabei me deparando com Sanctuary. Eu já li Hokuto no Ken, então estou familiarizado com o roteiro do Bronson, como ele lida com as coisas, como ele faz o desenvolvimento dos personagens. Não é algo que é espetacular, mas é muito bom você ver como o roteiro dos mangás desse gênero evoluíram ao longo do tempo. Então, quando você lê uma obra mais antiga, como é o caso de Hokuto no Ken, como é o caso de Sanctuary, é importante você ter essa ótica e sempre lembrar, putz, isso que eu estou vendo é antigo, fazem 30 anos, 40 anos que foi escrito, então é muito interessante você ter essa noção. É algo importante também quando você vai fazer a resenha, fazer a crítica do mangá ou do anime, é preciso levar esse ponto em consideração. Sanctuary, como eu já disse, mostra dois protagonistas, Akira Hojo e Chiaki Asami. Os dois são sobreviventes do genocídio cambojano e quando eles retornam para o Japão, tendo escapado de morrerem no genocídio, eles dão de cara com um país industrializado, economicamente estável e desenvolvido. Porém, eles notam apatia nas pessoas, eles notam que as pessoas elas não estão mais motivadas a melhorarem. O sistema político ele é comandado por pessoas, bom, vou colocar aqui nos termos que eles mesmos usam, por velhos sujos que utilizam de todo o meio necessário para se manter no poder, e isso que acaba motivando eles para dominar todo o país, cada um na sua frente de atuação, né? O Akira na Yakuza e o Asami na política, um sempre ajudando o outro, e aí sim eles poderem purificar o Japão e trazer ali e criar esse santuário, né? Que seria um país com esperança, onde as pessoas gostam de viver o seu dia a dia, gostam de viver a sua rotina, que seja comandado ali por jovens. Uma temática muito presente nessa obra é como a política dos velhos é estagnada, como ela não se desenvolve, e por isso seria necessário essa renovação ali do corpo de político e, bom, de todas as organizações do Japão no geral, até mesmo na Yakuza. Falando um pouco aqui do desenvolvimento da história do lado do Akira Hojo, bom, ele tenta se utilizar de todos os meios que ele julga de ser necessário para ascender dentro da Yakuza, e isso vai acontecendo aos poucos ali durante o mangá. Ele é um cara muito inteligente, extremamente carismático, ele consegue aliados muito facilmente, persuadindo-os falando sobre o seu objetivo mesmo. Ele tem essa lábia de convencer os outros e isso acaba trazendo muitos amigos ali pro lado dele. Muitos inimigos acabam se aliando a ele. E os inimigos que não se aliam, bom, ele acaba se livrando ali de outra forma. O objetivo exclusivo do Hojo é ajudar o seu amigo Asami a crescer na política. Então, se o Asami precisa de dinheiro, ele vai ajudar. Se o Asami precisa de algum serviço sujo para ser realizado, ele vai fazer. Eles têm essa missão de crescer juntos. Do lado do Asami, ele tenta se infiltrar ali no meio político. Então, ele tenta participar de um partido, conseguir um cargo de deputado. Aos poucos, ele vai
traindo ali, né, os velhos que estavam com ele para poder conseguir o eleitorado. Depois ele vai e acaba fundando sua própria associação. Ele consegue aliados também do lado dele para ajudá-lo. Eu gostei muito mais do desenvolvimento político desse mangá. Eu achei muito mais interessante como mostra todas as questões ali envolvendo corrupção e influência. Entendi que foi muito melhor trabalhado essa parte do que a parte do Akira Hojo. Porém, o Akira Hojo ele tem algumas outras coisas que não aparecem muito do lado da história do Asami, como por exemplo o envolvimento dele com uma funcionária ali do departamento de investigação da polícia. Ela acaba iniciando ali, investigando ele e aos poucos vai se apaixonando por ele e acaba ficando do lado dele mesmo nessa questão ali dos crimes, enfim. Tem esse ponto que é bem mais trabalhado na parte do Akira. O personagem que acaba atuando como antagonista principal da série é o secretário-geral do maior partido do Japão, o Isaoka. Ele é um velho ali baixinho que está sempre por trás da cortina, tentando realizar seus planos, tentando derrubar o Asami, que vai crescendo em popularidade, tentando descobrir como ele consegue, né, o financiamento para ele fazer tudo aquilo que ele consegue fazer dentro da política, até descobrir a relação dele com o Akira Hojo, que não é uma relação pública, obviamente, e descobre que eles foram sobreviventes do genocídio cambojano e vai atrás dos dois. Enfim, ele é um personagem muito interessante e é bem legal ver o modo de pensar e de agir dele. Os outros personagens secundários, a maioria deles é bem interessante. Eles são únicos e eu diria até que mais únicos do que os próprios protagonistas. Então aqui já vai a minha primeira crítica. A personalidade do Akira Hojo e do Chiaki Asami são quase que idênticas. Os dois são inteligentes, carismáticos, bonitos, né? Utilizam roupas ali bonitas, sempre estão bem apresentáveis. Isso acaba criando um certo problema que eles não são únicos. Eles são dois personagens em um. Talvez seja essa realmente a intenção do Bronson ao escrever esses dois personagens. Mas acaba causando uma estranheza. Se os dois trocassem de lugar, você não teria um desenrolar diferente da trama. Nesse exercício aí de pensar nas possibilidades do que poderia acontecer se eles fossem trocados, eu não acredito que teria diferença no que aconteceu e no que foi retratado. Até mesmo na questão da aparência, o Asami usa óculos e o Akira tem um topete. Mas assim, fora isso, também extremamente parecidos. O traço ele é bonito, ele é bem feito. Porém, tem algumas coisas que me incomodam. Nós temos muitos e muitos quadros sem fundo. Normalmente são quadros pequenos e que estão mais focados no primeiro plano ali do personagem. Então, tem dois personagens sentados numa mesa, conversando. O foco vai ser no perfil dos dois e não vai ter um fundo desenhado. Isso me incomodou um pouco porque são vários quadros que estão assim. E embora a arte seja bonita, acabei sentindo falta disso, sabe? É como se tivesse alguma coisa faltando na cena. E, bom, de fato está, né? Uma coisa que me pegou um pouco em relação à arte também foi a perspectiva de desenho dos rostos. Tem muitos e muitos casos, até mesmo dentro dos próprios capítulos, dos mesmos capítulos, que nós temos rostos de diferentes personagens desenhados na mesma perspectiva. Exatamente na mesma perspectiva. Às vezes é um quadro seguido do outro, com dois personagens diferentes na mesma perspectiva. Às vezes são também quadros seguidos com o mesmo personagem desenhado na mesma perspectiva. É como se aquilo tivesse ali só para preencher o espaço em branco da folha. Como se o desenhista não soubesse o que fazer e colocasse aquilo simplesmente para preencher o espaço. Não sei se essa foi a intenção dele mesmo, se tinha algum outro objetivo. Eu não acredito que todos os quadrinhos que são desenhados dessa forma foram para preencher espaço, mas a quantidade de quadrinhos com essa peculiaridade me faz achar que em alguns momentos esse foi o objetivo. Agora, nenhuma dessas críticas realmente acabou com a história para mim. Não, eu continuei gostando dela, continuei acompanhando. Mas teve uma coisa que me deixou um pouco incomodado às vezes que acontecia, e essa seria a minha maior crítica, que é a sexualização das mulheres. Não tem uma personagem mulher nesse mangá que não seja sexualizada, que não seja retratada de uma forma mais sensual. Tem quadrinhos contendo nudez também. E tem um personagem específico, que é o Sr. Tokai, um aliado ali do Akira, que gosta de, digamos, se forçar nas mulheres, independente de onde ele esteja. É muito estranho ver isso
tantas vezes no mangá. Eu acho que você poderia ter desenvolvido essa personalidade mostrando uma vez, deixando outras vezes implícito, não mostrando mais, talvez citando, mas a necessidade de mostrar isso várias vezes e reforçar isso me pegou um pouco e me deixou também um pouco incomodado. E eu tenho 2 elogios aqui para fazer, e um deles seria os protagonistas terem a exata noção de que o que eles estão fazendo é para um fim que eles consideram justo, porém os meios não necessariamente são limpos. Eles têm essa noção de que eles são personagens sujos. Eles têm noção de que eles estão realizando suborno, ou aceitando suborno, ou se corrompendo, ou cometendo crimes. Porém, esse fim é justificável. E esse traço de personalidade eu acho bem interessante. Não é como se eles fossem cegos àquilo que eles estão fazendo. Eles têm plena noção do que eles precisam fazer e do caminho que eles precisam trilhar. E que para isso eles vão ter que sujar as mãos. E estão de consciência limpa em relação a isso. Outra coisa que eu gostei também foi a dinamicidade do roteiro na resolução de conflitos. Então é muito comum você ter conflitos sendo resolvidos em poucos capítulos, dentro do mesmo volume. Então isso é bom. É claro que de certa forma você não tem um desenvolvimento tão detalhado de todas as coisas. Mas por outro lado, dá essa dinamicidade, você tem vontade de continuar lendo. A leitura é bem tranquila, tem poucos textos nos balões, isso não é uma crítica e nem um elogio, cada mangá funciona da sua forma. Mas nesse sentido, Sanctuary é uma leitura bem tranquila e, bom, se você tiver um dia inspirado ali, você vai conseguir ler até mais de um volume por dia. Tendo tudo isso em vista, bom, como eu disse, eu gostei bastante do mangá, eu acho muito interessante, eu recomendo que leiam. É claro que eu falei várias críticas aqui, coisas que realmente me incomodaram, coisas que nem tanto. É importante você saber disso, você saber onde você está se metendo, mas no final das contas é uma leitura bem legal para se fazer. É um bom mangá que fala sobre máfia japonesa, mas, como eu disse, o lado político do mangá eu achei bem melhor desenvolvido. No final das contas, minha nota é um 7. Bom, muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e de se inscrever no canal. E até a próxima.